Milionário voava secretamente em seu próprio avião, ficou chocado ao ouvir a história de dois passageiros. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. O Airbus A320 da Latam Brasil decolou de Sorocaba às 8h12 da manhã. Uma manhã comum, com o sol brilhando através das nuvens como faixas de seda fina. Na classe econômica, os passageiros procuravam seus assentos, as bagagens se chocavam umas contra as outras, ouvia-se o choro baixo de crianças, e o cheiro de pão misturado com café solúvel enchia o ar abafado. Ernesto Leal, presidente do grupo farmacêutico Sálvia, usava um boné, uma jaqueta jeans surrada e sentou-se em silêncio na poltrona 18B. Ninguém o reconheceu. E ninguém imaginaria que alguém tão rico viajasse na classe econômica. Mas ele precisava de silêncio. Uma viagem sem ninguém saber, sem assistente, sem imprensa, sem secretária sussurrando: a agenda já está organizada, senhor. No assento à sua frente estavam dois irmãos. A garota, com cerca de 17 anos, cabelos levemente cacheados, usava um moletom desbotado. Seu irmão, aparentando uns 12 anos, estava encolhido, com a cabeça apoiada no ombro dela. O rosto pálido, os lábios rachados, as mãos tremiam a cada leve turbulência. No colo dele havia uma bolsa térmica com um frasco de medicamento e algumas gases. Uma comissária passou e se inclinou para perguntar baixinho: "O menino está bem? Precisam de alguma ajuda?" A garota ergueu os olhos, a voz baixa, mas firme. "Ele só precisa chegar a São Paulo. Por favor, não o assuste mais." Ernesto permaneceu em silêncio. Tentou olhar pela janela, mas não conseguia tirar os ouvidos do que ouvia. Algo naquela situação causava-lhe um arrepio estranho. Depois que o avião estabilizou, a garota abriu uma garrafinha de água e deu ao irmão pequenos goles. Ernesto ouviu claramente o sussurro: "Lucas, força. Você prometeu para mim, lembra? Você não pode morrer. Você ainda não andou de barco no mar, nem tomou sorvete de morango no Guarujá." O menino sorriu levemente, depois tossiu forte. Uma gota de sangue escapou do canto da boca. Ernesto se assustou. A garota rapidamente pegou um pano e limpou o sangue como se escondesse uma maldição. Incapaz de conter a curiosidade, Ernesto se inclinou um pouco e perguntou baixinho: "Me desculpe", e ouvi ele tossir sangue. "Quer que eu chame um médico a bordo?" A garota o encarou. Os olhos negros emanavam algo duro, desconfiado. "O senhor é médico?" "Não. Mas posso chamar a comissária." "Obrigada. Mas já estamos acostumados." Um silêncio breve. Aquela frase soou para Ernesto como um tapa no rosto. Acostumados. Acostumados a ver uma criança tossir sangue. Acostumados a esperar a morte. Após alguns minutos, a garota suavizou a voz, como se uma porta entreaberta tivesse cedido. "Ele tem cirrose. Do tipo tóxica. O médico disse que precisa de um transplante urgente. Minha mãe já morreu. Meu pai está morrendo." Ernesto assentiu, sem perguntar mais. Mas então a garota voltou a falar, como se o silêncio a sufocasse. "Estamos indo para o Hospital das Clínicas. O médico disse que se ele não for transplantado em uma semana, o Lucas vai morrer. Na sua família, há alguém compatível para doar?" "Meu pai, talvez. Mas ele está na UTI em Sorocaba. O fígado dele também está comprometido por causa de produtos químicos. E eu não sou compatível. Pedi para refazer os exames, mas o médico disse que a chance é quase zero." Ernesto sentiu o coração apertar. Pensou em dizer algo reconfortante, como "força" ou "o sinto muito." Mas a garota continuou, como uma enxurrada arrastando qualquer palavra vazia. "Meu pai trabalhou na fábrica da Sálvia por 15 anos. Diziam que ele era um funcionário exemplar. Nunca tirou um dia de folga. Nunca chegou atrasado. Mas um dia começou a tossir sangue. Transferiram ele para o setor de embalagem, onde ninguém entra sem máscara fechada. E depois disso, nunca mais teve inspeção.
Quem ficava fraco era mandado para lá. Ninguém era demitido. Só iam morrendo aos poucos. Ernesto ficou imóvel. O coração disparava. O nome Salve a empresa dele pesava no peito como uma pedra. Ele perguntou em voz baixa: qual o nome do seu pai? Ricardo Vieira. Ele trabalhava no setor de controle químico, depois foi mandado pro setor de mistura e embalagem. Ele nunca entendeu por quê. Só sabia que depois daquilo, começou a tossir, vomitar e emagrecer como folha seca. Ricardo Vieira. O nome soou como um trovão. Ernesto fechou os olhos. Relatórios antigos, memorandos sobre a reestruturação de pessoal ou sem justificativa médica, surgiram na mente como um pesadelo familiar. Lembrou-se de listas de nomes que ele mesmo havia assinado. A garota notou a mudança em seu rosto e franziu a testa. Por que o senhor perguntou? Eu trabalhei no setor químico. Talvez tenha ouvido falar do seu pai. Ele faleceu? Ainda não. Mas o médico disse que é questão de dias. Não passa desta semana. Minha mãe morreu no ano passado de derrame, depois de ser forçada a assinar um termo de apoio humanitário. Ela fez uma pausa, depois riu com amargura. Sabe, se minha mãe não assinasse, a empresa ameaçou cortar o plano de saúde e a aposentadoria do meu pai. Então ela assinou. Quando chegou em casa, raspou o cabelo sozinha. Eu vi os fios caindo no chão do banheiro. Eu só sabia chorar. Mas ela não disse uma palavra. Foi a primeira vez que senti ódio. Ernesto estremeceu. Ódio, e de quem? Da empresa. E de quem fica em escritório com ar-condicionado, comendo em hotel 5 estrelas, assinando papéis que destroem famílias como a minha? Ele não respondeu. Porque sabia que ele era essa pessoa executivo que assinava relatórios impessoais, sem pensar nos nomes por trás dos números. Nesse momento, Lucas gemeu. Mana, e tá doendo, e tá frio. A garota rapidamente tirou o casaco, cobriu o irmão, tremendo ao abrir a bolsa térmica e aplicar uma injeção no braço dele. O menino fechou os olhos e respirava com dificuldade. Ernesto apertou o apoio do assento, pensou em se levantar, mas acabou permanecendo sentado. Ele não conseguia. Faltava coragem. Ernesto Leal, o mesmo homem que discursava com fervor sobre o ética empresarial na TV Nacional, pela primeira vez na vida, se sentiu covarde. E enquanto o menino tremia ali, o nome Miguel Tavares surgiu em sua mente. Miguel, vice-presidente da Sálvia, responsável pelo setor de RH. O mesmo que lhe enviava relatórios sobre otimização de custos das unidades tóxicas. Ernesto abriu o celular. O nome Ricardo Vieira aparecia apenas uma vez em um e-mail antigo, ao lado da frase: custos médicos potenciais resolvidos. Sem reclamações. Confirmação, Tavares. Ele deixou o braço cair. Pela primeira vez, sentiu que cada assinatura sua era uma facada em alguém. Antes da Sálvia se expandir pelo Brasil, a primeira fábrica ficava nos arredores do Cubatão onde Ricardo Vieira trabalhava. Uma unidade pequena, que permanecia acesa durante toda a noite. E Ricardo, por 15 anos, nunca pediu um dia de folga. Juliano, amigo próximo e colega de turno na mistura de ingredientes, contou. O Ricardo era o tipo de funcionário que todo chefe queria. Nunca faltava, nunca reclamava. Teve um dia que ele apareceu com febre de 39 graus para fazer o turno da noite. Eu xinguei, vai pra casa, seu maluco. Ele riu e disse, e se cada um faltar um dia, a linha trava a semana inteira. Naquele tempo, Ricardo foi homenageado como o funcionário ouro do ano. A foto dele com Miguel Tavares, então diretor da fábrica, ainda estava pendurada na sala de descanso. Ernesto a viu em um relatório interno e sentiu o coração apertar. Juliano lembrou dos últimos dias. Ele tossia direto. Primeiro só de manhã. Depois era a noite toda. Uma vez, no meio da mistura de químicos, ele se curvou e tossiu tanto que sangue espirrou na máscara. Eu me apavorei, chamei o socorro, mas ele disse, e não fala nada.
Não quero ser transferido. Mas acabaram descobrindo. Foram eles ou o setor de RH. Foi Miguel Tavares quem ordenou transferir Ricardo para a unidade de mistura 3, onde se manipulavam substâncias voláteis e altamente tóxicas. Sem máscara eletrônica, apenas de tecido reutilizável. Sem câmeras de segurança. Tudo encoberto com a justificativa: essa unidade tem o melhor custo-benefício. Uma semana depois de ter sido transferido, Ricardo começou a vomitar todas as manhãs. Já não tomava café da manhã com a esposa e os filhos. Seu peso diminuía visivelmente. Certa vez, durante o intervalo do turno, ele ficou agachado no banheiro, com as mãos sobre o estômago, sangue escorrendo da boca para o chão de azulejo. Ninguém o levou ao hospital. Ninguém fez relatório. Juliano contou. Eu percebi porque vi os sapatos dele saindo por baixo da porta do banheiro. Bati na porta, ele não respondeu. Quando abri, ele estava desmaiado. Gritei, e o pessoal do setor correu. Mas depois disso, ninguém teve coragem de falar. O motivo? No dia seguinte, o quadro de avisos trazia o seguinte comunicado. Funcionário Ricardo Vieira violou as normas internas, vá ausência de turno sem justificativa. Medida disciplinar, vá advertência. Ernesto fechou a pasta de documentos. A nota final aprovada por Miguel dizia: não recomendar demissão. Deixar que o sistema elimine naturalmente, sem gerar responsabilidade jurídica. Essa era a verdade. A Sálvia não demitiu Ricardo. Eles apenas o empurraram para o setor mais perigoso, e deixaram que ele desmoronasse aos poucos dentro do protocolo, dentro do modelo de relatório. As mãos de Ernesto tremiam. Ele olhou para o seu próprio nome sob a aprovação final. Aprovado por Ernesto Leal, presidente executivo. Reestruturação de pessoal sem necessidade de justificativa médica. Documento revisado. Houve um silêncio profundo em seu escritório, enquanto o velho relógio de parede marcava os segundos. Foi nesse instante que ele se lembrou de uma reunião, 2 anos antes. Miguel estava no centro da sala, a voz firme, falando para toda a diretoria. Quem é fraco, velho ou não se adapta, será naturalmente descartado. Gente pobre é mais barata que máscara. Se estragar, troca. Não estamos fazendo nada de errado. Só deixamos a seleção natural agir. Na época, Ernesto não disse nada. Agora, ele lembrava de cada rosto naquela sala. Alguns abaixaram a cabeça, outros sorriram sem graça. Mas ninguém falou. Ninguém. E foi nesse silêncio que um homem como Ricardo Vieira foi afundado. Num canto da cidade de Sorocaba, no 4º andar de um conjunto habitacional popular, ainda havia cheiro de Vicky Vaporub e fumaça de cigarro antigo. Lá morava Maria, esposa de Ricardo, com os 3 filhos. Uma mãe doce, que sempre acreditou na empresa e no marido. Juliano lembrou do dia em que Maria foi até a fábrica, com os olhos marejados, implorando: por favor, salvem o Ricardo. Ele está morrendo. Trabalhou 15 anos para a Sálvia. Será que a empresa não tem nenhuma responsabilidade? Miguel, com seu sorriso educado e voz suave, lhe entregou um termo. Este é um apoio humanitário. 2 milhões de reais. Mas é necessário assinar aqui, sem reivindicações legais. Sem divulgação de informações médicas. Maria perguntou: e se eu não assinar? Miguel virou a pasta, e sua voz mudou de tom. Nesse caso, infelizmente, todos os benefícios de aposentadoria, plano de saúde e auxílio aos filhos serão suspensos. É uma norma interna. Nenhuma exceção. Maria não disse mais nada. Assinou. Naquela noite, ela chegou em casa, entrou no banheiro. Trancou a porta. Raspou todo o cabelo. A filha dela mesma que sentou diante de Ernesto no avião tinha apenas 16 anos na época. Ficou em frente à porta do banheiro, vendo o cabelo da mãe cair como neve negra no chão. Só conseguia gritar, com as mãos na cabeça: o que a senhora tá fazendo? A senhora ficou louca?
Eles obrigaram você? Maria abriu a porta, as lágrimas escorrendo. Eu já não sei mais o que é certo ou errado. Só queria salvar o seu pai. A garota gritou. Não. Eles mataram o pai. E agora estão obrigando a mãe a se destruir para pagar pelo erro. Eles não deram nenhuma escolha. Daquele dia em diante, a menina nunca mais perdoou a Sálvia. Nem perdoou nenhum rico. Para ela, eles não eram diferentes de deuses cruéis, sentados em altares gelados, ditando leis letais. Juliano, o único amigo brasileiro que ousou falar, foi transferido para o setor de almoxarifado. Um dia, apareceu na casa de Ernesto sem avisar, com uma sacola de papel. Dentro, havia o caderno de anotações de Ricardo. Aqui. Ricardo anotava cada turno, cada substância com que tinha contato. Teve dias em que ele chegou a anotar a cor da urina, porque sabia que o corpo estava falhando. Ernesto abriu o caderno. Uma frase em vermelho aparecia repetidamente. Ainda acredito que a empresa não vai me abandonar. A frase estava escrita 3 vezes. Na última página, lia-se: Se eu morrer, por favor, não deixem meu filho trabalhar aqui. Juliano apontou para a anotação, com a voz embargada. Mas agora, e o menino, e ainda tá vivo? Ernesto não respondeu. Porque ele sabia, e aquele menino era Lucas, o garoto ofegante no avião. Naquela noite, em um hotel barato perto do aeroporto, Ernesto não conseguiu dormir. Ligou o laptop e abriu os e-mails internos da Sálvia. Relatórios assinados por Miguel Tavares apareceram. Custos com segurança do trabalho, redução de 68% no ano de 2022. Eficiência da unidade de mistura química aumentou 23%, devido à redução do tempo de descanso dos funcionários. Ernesto encarou cada dado, cada tabela, cada gráfico de crescimento. Aquilo era o que ele sempre se orgulhava de exibir à imprensa. Mas agora, pareciam apenas listas de mortos com nomes bonitos como eficiência. Ele ligou o gravador, buscando o áudio da última assembleia de acionistas. A voz de Miguel soava clara. Se o operário ainda consegue reclamar, é porque está vivo. E se está vivo, não é tóxico o suficiente para matar. Continua assim. Ernesto desligou o aparelho. Ficou em silêncio. Aquilo já não era mais uma empresa. Era uma fábrica de extermínio lento, com respaldo jurídico, assinaturas e um silêncio cruel que a protegia. E Ernesto, foi quem assinou cada tijolo daquela estrutura. Uma semana depois, Ricardo acordou uma última vez. Sua filha mesma que segurava Lucas no avião estava ao lado, segurando sua mão. Pai, e a mamãe pediu para eu não dizer, mas eu vou dizer. Eu sinto ódio. Eu não vou perdoar. Mesmo que um dia eu tenha que queimar aquela empresa inteira. Ricardo balançou a cabeça, fraco. Não, e o ódio, vai acabar com você. Mas o senhor vai morrer, e eles continuam vivendo como reis. Como o senhor quer que eu não odeie? Eu não vivi para ver você virar um monstro. Por favor. A menina se curvou, gritando. Então me diz o que eu faço, pai. Fico em silêncio como a mãe? Engulo sangue como o senhor? Não. Eu vou falar. Eu vou gritar. Filha, e se você for gritar, então grite alto. Meses depois, Ricardo entrou em coma. Maria não chorava mais. A filha passou a ir de hospital em hospital, pedindo ajuda com o transplante de fígado para Lucas. Foi rejeitada repetidamente. Ela chegou a procurar o diretor do Hospital Estadual de Cubatão. Ele olhou o dossiê e disse, abanando a mão. Esse caso não tem comprovação científica suficiente. E mesmo se tivesse, o fundo já está esgotado. Lamentamos. Meu irmão vai morrer se não transplantar. Vocês vão deixar uma criança morrer por falta de documentação? Você é jovem. É normal ser emotiva. Mas isto é um hospital, não um conto de fadas. A garota se levantou e gritou. Então o que eu faço? Gravo ele morrendo?
Mando o vídeo para vocês acreditarem que ele merece viver? Segurança, acompanhe a moça até a saída. Lúcia enviou uma carta anônima para Ernesto após saber que Maria havia sido internada por exaustão. Eu não aguento mais. Fui amiga dela. Vi ela emagrecer, o cabelo cair aos montes. Vi o marido dela sem conseguir respirar. Vi a filha ajoelhada no corredor do hospital e ninguém abriu a porta. Se o senhor ainda tem algo de humano, por favor, leia o dossiê de novo. Ernesto recebeu a carta à noite. Foi o dia em que Lucas começou a apresentar sinais de falência hepática irreversível. E ele sabia, e se continuasse sentado ali, cada segundo em que respirava era um segundo em que alguém sufocava por algo que ele mesmo assinou. Após a morte silenciosa de Maria, o pequeno apartamento ficou com 3 crianças. A filha mais velha, agora com 17 anos, largou os estudos e assumiu o trabalho de faxineira em uma pensão barata para sustentar os irmãos. Lucas, que havia acabado de completar 12 anos, ajudava a dobrar toalhas, limpar quartos e às vezes comia escondido um biscoito deixado por algum hóspede. E o trabalho de Ricardo? Antes de entrar em coma, depois de meses sem salário, ele montou um pequeno ateliê em casa para embalar produtos de cosméticos artesanais. Era tudo o que um homem ou expulso do sistema podia fazer. Comprava cola, etiquetas, embalagens plásticas baratas. Não havia máscara. Nem ventilação. O quartinho do térreo virou uma câmara de vapores químicos dia e noite. E Lucas, o filho caçula, só queria ajudar o pai. Eu consigo, pai. Deixa eu fechar as caixinhas, vai ser igual brincar. Ricardo afagou a cabeça do filho, forçando um sorriso. Você é meu filho, então é forte. Mas lembra, e terminou, lava as mãos na hora. O menino assentiu, obediente. Ele não sabia o que era aquele cheiro. Só sabia que ardia os olhos, raspava a garganta e dava enjoo toda vez que respirava. 3 meses depois, Lucas começou a vomitar. Primeiro, após o jantar. Depois, em qualquer momento do dia. No início, a irmã achou que fosse apenas estômago fraco. Até que os lábios do menino ficaram azulados, suas mãos geladas como pedra, e o sangue escorreu do nariz sobre o travesseiro, e foi quando ela o levou ao hospital. Diagnóstico do hospital local do Cubatão: um dano hepático grave por exposição a substância química industrial não identificada. O médico olhou os exames, franzindo o senho. Este menino mostra sinais de intoxicação há bastante tempo. Mas deveria ter sido tratado desde o estágio inicial. É preciso transferência imediata para avaliação de transplante hepático. Ele ainda tem chance de sobreviver, doutor? Se receber um fígado em até uma semana, há uma chance. Caso contrário, o corpo começará a se autodestruir por dentro. O prontuário de Lucas foi encaminhado ao Fundo Estadual de Saúde Pública. Mas 3 dias depois, a solicitação foi devolvida. Motivo: origem da doença indefinida, sem comprovação de vínculo ocupacional, fora das categorias de apoio previstas. A garota abraçou a papelada e correu de um departamento administrativo a outro. Em cada lugar, um aceno de cabeça negativo. Faltam laudos sobre o ambiente de trabalho. Não há identificação precisa da substância química envolvida. Ele não se enquadra como filho de funcionário ativo com contrato vigente. Não é prioridade. Por fim, ela buscou atendimento na sede da Cubatão. Esperou por 3 horas, até que um assistente social chamado Rafael, o mais jovem do setor, finalmente a recebeu. Rafael, cerca de 26 anos, magro, de óculos, voz calma. Eu entendo que o caso é urgente. Mas para conseguir apoio, precisamos de um laudo do Centro Nacional de Toxicologia confirmando que a causa é exposição a produto químico ocupacional. Eu já enviei solicitação ao centro. Mas eles disseram que o prazo de resposta é de 1 mês. Durante esse tempo, posso encaminhar o caso ao Departamento de Trabalho. Mas as chances são bem pequenas. Então o Lucas vai morrer? Rafael não respondeu. A garota abaixou a cabeça, ofegante. Depois caiu de joelhos, estendendo os documentos. Por favor.
Eu não tenho mais nada. Não preciso da ajuda do Estado, nem do Estado. Só peço uma coisa: deixem meu irmão viver. Rafael empalideceu, tentando levantá-la. Não, e não pode fazer isso aqui. Tem câmeras. Melhor ainda. Quero que vejam. Quero que o país inteiro veja que uma criança de 12 anos vai morrer não por doença, mas por falta de papel. Um funcionário mais velho se aproximou, puxando o braço dela. Saia agora. Você está causando tumulto. Eu não estou causando tumulto. Estou implorando. Vá embora antes que eu chame a segurança. Rafael tentou intervir. Ela tem o direito de protocolar. Não precisa ser tratado assim. Mas o outro rosnou. Chega. Sempre essas mães gritando, chorando pelos filhos, depois culpando o governo. Por que não perguntam quem mandou o menino entrar em oficina química sem máscara? Quem deixou ele viver no meio de lixo industrial? Quem? A garota riu seco, os olhos vermelhos. Quer saber quem? Ela tirou da mochila uma pequena caixa de plástico e espalhou sobre a mesa amostras de etiquetas, colas, embalagens que Ricardo usava na oficina. Todas estampadas com a frase: "Salve a segurança é nossa missão." A sala ficou em silêncio. Só o ruído do ar-condicionado preenchia o ambiente. Ela falou, palavra por palavra. A empresa de vocês. A Sálvia. Vocês forçaram meu pai a trabalhar até morrer. Forçaram minha mãe a assinar uma sentença em troca de dinheiro. E obrigaram meu irmão a viver num quarto cheio de substância química, sem máscara. E agora, vocês estão matando ele, e com protocolo. Rafael a chamou para fora e lhe entregou uma lista de ONGs. Não posso prometer nada. Mas tem uma organização, o Instituto Esperança, em São Paulo. Eles têm um fundo de transplantes. Mas você precisa ir pessoalmente. Eu não tenho dinheiro para passagem. Rafael hesitou, depois pegou a carteira. Dentro, havia exatamente R$ 492. Ele deu tudo para ela. É tudo que tenho. Me desculpa. Ela pegou. Não chorou. Obrigada. Eu não vou esquecer. Rafael assentiu. Não imaginava que, meses depois, seu nome estaria nos jornais como o único funcionário da prefeitura que se recusou a assinar a negativa do pedido de Lucas. 2 dias depois, a garota e Lucas embarcaram no avião. Sem médico acompanhante. Sem seguro. Sem parente esperando. Apenas uma esperança frágil: vir adiante era viver. Ficar era morrer. No avião, Lucas encostou a cabeça no ombro da irmã, murmurando: "Tô com frio, e dói, e quero dormir." Não. Você não pode dormir. Se você dormir, eles vencem. Quem vence? Os que dizem que você não merece viver. Os que ficam em cadeiras giratórias, bebendo vinho caro, assinando papéis sem saber quem você é. Eu odeio eles. Eu também. Do outro lado, 2 fileiras atrás, Ernesto escutava tudo. Cada frase como uma facada no peito. Seu nome, seu selo, sua empresa e tudo manchado de sangue. Lembrou que, naquele ano, Miguel havia enviado o relatório de corte de custos com a embalagem fora da fábrica. Foi o próprio Ernesto quem aprovou a política de incentivar produção terceirizada domiciliar. Ninguém fiscalizou as condições de trabalho. Ninguém quis saber que criança estava sentada respirando cola. E agora, essa criança estava morrendo e a 3 assentos de distância. Ernesto abaixou a cabeça. Pela primeira vez, ele não teve coragem de olhar um menino nos olhos. O avião que partiu de Sorocaba seguia em silêncio rumo ao Nordeste, em direção a São Paulo. A 11.000 metros de altitude, ninguém na classe econômica sabia que uma vida estava escapando deste mundo em meio ao anúncio de perfumes duty free e ao tilintar do carrinho de café. Lucas estava encostado no ombro da irmã, tremendo. Sua pele começava a ganhar um tom arroxeado nos lábios, que subia pelas bochechas e alcançava a testa.
A garota já não conseguia esconder o pânico. Bateu de leve no rosto do irmão. Lucas. Lucas, olha pra mim. Você não pode dormir. Eu juro, se você dormir, eu te acordo nem que seja com o meu sangue. O menino não respondeu. Apenas ofegava, com um chiado abafado, como se alguém o estrangulasse. A mulher sentada ao lado de Ernesto, uma senhora idosa, se virou. O menino, e está bem. Ele está, e arroxeando. Ernesto se levantou de repente. Não conseguia mais ficar parado. Naquele instante, ele não era mais o presidente da Sálvia. Era apenas um homem testemunhando uma criança sendo assassinada pelo silêncio. Comissária. Há algum médico a bordo? A voz no alto-falante veio segundos depois. Atenção, senhores passageiros. Se houver algum médico ou profissional de saúde a bordo, por favor, dirija-se ao assento 17A. Temos uma emergência. Um homem de meia idade, cabelos grisalhos, levantou-se das últimas fileiras e mostrou sua credencial. Sou Matheus Guimarães, médico emergencista do Hospital das Clínicas. Deixem-me passar. Matheus se ajoelhou ao lado de Lucas. Tocou sua testa. Ao primeiro contato, virou-se abruptamente para a comissária. O menino está em insuficiência hepática aguda. O hálito tem odor de amônia, a pele e os lábios estão arroxeados, sinais de hipóxia. Precisamos de oxigênio agora. Temos cilindro de oxigênio médico a bordo. Vou buscar. A comissária gritou e correu pelo corredor. A garota abraçava o irmão, as mãos tremendo como folhas no inverno. Doutor, meu irmão vai morrer? Matheus não respondeu. Encostou o ouvido no peito de Lucas, contou os batimentos cardíacos, depois cerrou o punho com força. O garoto está enfraquecendo. Mas se conseguirmos estabilizar a respiração, talvez ele resista até o pouso. Quanto tempo falta para São Paulo? Um passageiro respondeu ao fundo. Cerca de 1h20 minutos. Tempo demais. Murmurou Matheus. Precisamos mantê-lo aquecido, evitar o choque de oxigênio e estabilizar o corpo. A comissária trouxe o cilindro de oxigênio, as mãos trêmulas ao entregar a máscara ao médico. Matheus colocou a máscara no rosto de Lucas, ajustou a válvula de pressão e fez sinal. Menina, sente-se do lado esquerdo, posicione a cabeça dele sobre o travesseiro, para que os pulmões não fiquem comprimidos. Ela obedeceu. Não chorava. Apenas mordia o lábio até sangrar. Ernesto estava em pé ao lado, paralisado. Parte dele queria estender a mão, tocar o ombro da garota. Mas sabia que aquela mão já assinou sentenças que destruíram a família dela. Então ele apenas ficou ali, uma estátua com as raízes quebradas. Matheus perguntou. O que ele tem? Fígado intoxicado. Desde pequeno. Trabalhou com produtos químicos sem proteção. Meu irmão embalava cosméticos, colava etiquetas, arrancava adesivos e ninguém se importou. Trabalhou. Em casa. Oficina caseira. Depois que meu pai foi demitido da Sálvia. Matheus olhou fixamente para a garota. Sálvia? O grupo farmacêutico. Sim. Qual o nome do seu pai? Ricardo Vieira. Matheus franziu a testa. Já ouvi esse nome. Um médico especialista comentou sobre um caso crônico de intoxicação sem registro completo. E que foi interrompido no meio do caminho. A garota riu com amargura. Eles interrompem tudo. Até o último suspiro. Lucas teve um espasmo. A garota se sobressaltou, gritou. Lucas! Fica acordado. Não feche os olhos. Você prometeu pra mim. O menino abriu os olhos, fraco, e sussurrou. Tá, e frio. Não fala mais. Você vai viver. Não quero ver você chorar. Ela se abaixou, falou no ouvido dele. Se você morrer, eles vencem. Lembra?
Se você morrer, aqueles como Miguel Tavares vão abrir vinho para comemorar. Você aceita isso? Não. Então vive. A qualquer custo. Mateus enxugou o suor da testa. Garota, você precisa se acalmar. Ele precisa de batimentos estáveis. Coloque sua mão no peito dele. Mantenha firme. Inspire, expire. Faça ele sentir que tem alguém aqui. Ela seguiu. A mão pequena, trêmula, pousou sobre o peito do irmão à beira da morte. Como o último fio que ainda unia uma vida ao mundo. 2 fileiras à frente, um passageiro pegou o celular e começou a gravar. A garota percebeu, levantou-se de súbito e arrancou o aparelho da mão dele. O que o senhor pensa que está fazendo? Eu só queria gravar para pedir ajuda online. O senhor acha que isso é show? Meu irmão não é hashtag. Ele tá morrendo. Não transforme a morte dele em mídia. Ernesto interveio. Chega. Todos, por favor, respeitem. Ninguém mais grava. Deixem o menino, ao menos, viver com dignidade no silêncio. O homem abaixou a cabeça. Apagou o vídeo. A cabine ficou em silêncio. Um silêncio pesado como correntes de ferro. Ernesto voltou a se sentar. Mas não conseguiu ficar ali. Na mente dele, voltou a frase antiga de Miguel, dita numa reunião. Crianças não têm personalidade jurídica. Se morrem, é triste, mas não dá processo. Ele riu naquela época. Agora, sentia nojo. Virou-se para a comissária. Avise a cabine. Se for possível pousar em emergência, eu assumo todos os custos. Mas, senhor, eu sou o presidente da Sálvia. Eu assumo a responsabilidade. A garota levantou os olhos, o rosto sombrio. O senhor é o senhor? O senhor é Ernesto Leal? Ernesto assentiu. Os lábios tremiam. Sim. Ela se levantou de um pulo, os dentes cerrados. O senhor ficou sentado do lado do meu irmão o voo inteiro e não disse nada? Eu senti vergonha. Vergonha? É tudo que o senhor sabe sentir? Todos observavam. Ninguém interveio. Ninguém falou. Ela apontou o dedo. Eu achava que os ricos não se importavam porque não sabiam. Agora eu sei, eles sabem de tudo. Só escolhem não fazer nada. Ernesto abaixou a cabeça. Ela continuou, cada palavra como uma lâmina. Se meu irmão morrer hoje, eu juro, eu vou transformar o nome do Senhor no símbolo de tudo que é podre. Vou andar do Cubatão até Brasília gritando, Sálvia é crime. Eu não preciso de lei. Não preciso de arma. Só preciso dessa dor. Ernesto murmurou. Eu entendo. A garota voltou ao assento. Abraçou o irmão. Não olhou mais para trás. 1 hora depois, o avião pousou em São Paulo. O sistema de som anunciou. Passageiros que precisam de assistência médica, permaneçam sentados. Ernesto foi o primeiro a descer, e disse à comissária. Chamem uma ambulância. Hospital das Clínicas. Setor de transplante hepático. Diga que Ernesto Leal está solicitando. Mateus assentiu para Ernesto. Os dois trocaram um olhar. Sem palavras. Só verdade e responsabilidade. A porta de emergência do Hospital das Clínicas se abriu como um portal do inferno recebendo os que lutaram 90 minutos entre céu e morte. A maca de Lucas foi empurrada em alta velocidade para a sala de emergência. O doutor Mateus ia ao lado. A garota correu atrás, sem fôlego, gritando. O nome do meu irmão é Lucas Vieira. 12 anos. Insuficiência hepática aguda. Ele está na fila de transplante. Por favor, não deixem ele morrer como meu pai. Uma enfermeira se virou e assentiu. Faremos tudo o que for possível.
A doutora Clara Menezes, chefe do setor de emergência, uma mulher de cerca de 40 anos, cabelo preso, olhar afiado, se aproximou e perguntou rapidamente a Mateus. Situação? Fígado grau 4. Início de coma hepático. Pressão arterial em queda. Oxigênio já administrado, mas batimentos instáveis. Precisa de cuidados intensivos. Leve para isolamento de nível máximo. Chame a clínica médica e a equipe de transplante. Quero exames laboratoriais em 15 minutos. Ernesto observava a poucos passos, mãos cerradas, os olhos fixos na garota. Pela primeira vez, ele não teve coragem de entrar nem numa sala de reunião, nem na sala de emergência. Ele apenas estava ali como um intruso. A garota se jogou numa cadeira da sala de espera, tremendo como quem saiu viva de um acidente de trem. Ernesto se sentou ao lado. Ela não olhou para ele. Não perguntou nada. Apenas respirava, ofegante, como se cada sopro rasgasse seu peito. 10 minutos depois, uma jovem enfermeira saiu, com voz neutra. Parentes do paciente Ricardo Vieira? Ernesto e a garota ergueram o rosto ao mesmo tempo. Ele acabou de falecer, há cerca de 10 minutos. Causa: insuficiência respiratória decorrente de complicações hepáticas por intoxicação. O hospital expressa suas condolências. Silêncio. Um silêncio ensurdecedor. A garota se levantou. O rosto lívido, os olhos vazios. Ela não gritou, não chorou, não caiu. Apenas virou-se lentamente para olhar Ernesto como quem encara o homem que cavou a cova do próprio pai. Diga alguma coisa. Ernesto não conseguiu falar. Ela se aproximou. Muito perto. A um passo apenas. É você mesmo? Ernesto Leal? Diretor da Sálvia? Veio aqui assinar o atestado de óbito do meu pai. Um grupo de pessoas parou em volta. Enfermeiros, pacientes, funcionários da limpeza. Todos em silêncio. Ernesto abriu a boca. Você sabia que meu pai acreditava na sua empresa como se fosse em Deus? A voz dela estourou, trêmula, mas cortante. Ele usava o uniforme da Sálvia todo santo dia. Ele dizia: pessoas boas trabalham com pessoas boas. E no fim, ele morreu por inalar veneno químico enquanto vocês faziam reuniões em hotéis 5 estrelas? E a minha mãe? A voz dela se quebrou. Ela teve que assinar a sentença de morte do próprio marido em troca de R$ 2 milhões para tentar salvá-lo. Depois raspou o cabelo como quem se condena. A voz dela aumentou, ecoando pelo corredor. O senhor dorme bem à noite sabendo que cada assinatura sua mata mais um pobre como se fosse barata? Um segurança se aproximou, pronto para intervir. Mas a doutora Clara levantou a mão. Não. Não impeça. Ela está dizendo a verdade. Ernesto tentou falar, com a voz rouca. Eu sei que errei. Não vou me justificar. A garota gritou. Você não errou. Você é um criminoso. Eu estou tentando consertar. Consertar? O Lucas está ali, lutando para respirar. E o meu pai acabou de morrer. Vai consertar como? Eu demiti o Miguel. Reabri os arquivos. Reabriu os arquivos? Então deixa eu te mostrar outra coisa. Ela puxou da mochila um pequeno maço de papéis e jogou aos pés dele. Aqui está o exame de sangue do Lucas do ano passado. Aqui estão as 4 cartas que mandei e que o RH da Sálvia devolveu. Aqui está o termo que minha mãe foi forçada a assinar. E aqui. Ela pegou um último papel, amassado, amarelado, mas com letras ainda legíveis em caneta azul. Gente pobre é mais barata que máscara. Quebrada, a gente troca. Assinado, de Miguel Tavares. Ata de reunião interna, 0311. Ela apontou o papel para ele. Isso é a sua justiça? Ernesto começou a chorar. Mas não com orgulho. Eram lágrimas de alguém que,
pela primeira vez, sabia exatamente o que significava ser odiado com razão. A garota apontou para ele, com a voz se partindo. Se você ainda tiver uma gota de sangue humano, salve meu irmão. Se não, suma daqui. Silêncio. Ernesto assentiu. E então disse: Eu farei mais do que salvar seu irmão. Eu vou destruir a empresa que um dia chamei de orgulho. Eu vou transformar a mim mesmo num pedido de desculpas se ainda der tempo. Se dá tempo ou não, não depende de você. Depende de quem ainda respira por causa das suas decisões. Ela virou-se. Não olhou mais para trás. 2 horas depois, a doutora Clara saiu da sala de emergência. O olhar exausto, mas não derrotado. O estado do Lucas continua grave. Mas os batimentos estão mais estáveis. O fígado sofreu múltiplas rupturas, mas ainda não falhou completamente. Estamos em contato com o banco de doadores. A garota caiu sentada, tremendo sem parar. Então, e ele ainda tem chance? Existe uma possibilidade muito pequena. Mas é uma possibilidade de vida. Ernesto se aproximou e disse à médica: Eu quero cobrir todos os custos. Se precisarem de fígado, eu faço o teste. Se precisarem da imprensa, eu o assumo. Clara olhou para ele, séria. O senhor deve saber, se o Lucas sobreviver, não será por dinheiro. Será porque ele lutou. E porque a irmã dele não se calou. Ernesto assentiu. Não disse nada. Clara se inclinou e falou com a garota. Você quer descansar um pouco? Não. Vou ficar aqui. Então pelo menos coma alguma coisa. Não deixe seu irmão acordar e te ver mais fraca do que ele. A garota sorriu cansada. Mas, pela primeira vez, havia uma faísca de luz. Quando a noite caiu, o hospital mergulhou no silêncio. A garota adormeceu numa cadeira de plástico. Ernesto ficou de pé ao lado da porta da UTI, olhando Lucas por trás do vidro. O menino ainda respirava com a ajuda de aparelhos. Mas estava vivo. E enquanto respirasse, havia esperança. Ernesto pegou o celular e enviou uma única mensagem para o Conselho da Sálvia. Urgente, reunião extraordinária com toda a diretoria amanhã às 8 horas. Motivo: quem mata com uma assinatura deve ser punido. Ele olhou o último nome na lista de destinatários. Miguel Tavares. E, pela primeira vez, Ernesto pensou: talvez eu esteja prestes a viver de verdade. Depois do voo, depois do olhar da garota, depois das palavras: "Oh, se o senhor ainda tem sangue humano, salve meu irmão", Ernesto foi direto para a sede da presidência da Salve em Brasília. Não falou com ninguém. Não entrou em reunião. Não atendeu telefonemas. Apenas sentou-se sozinho em sua sala cercada por 4 paredes de vidro que antes lhe davam orgulho por o enxergar o mundo inteiro e agora só refletiam sua própria imagem de volta. Ligou o computador. Digitou Ricardo Vieira. Apareceu um dossiê simples. Contrato de trabalho de 15 anos. Transferido 3 vezes no último ano. Observação: desempenho médio sugerido: realocação para setor de corte de custos. Ernesto desceu até o fim da página. A assinatura de Miguel Tavares, datada de 12 de junho. Logo abaixo, o campo de aprovação assinado por ele mesmo. Ele congelou. Um dia, ele se orgulhava de conseguir aprovar centenas de documentos por semana. Bastava ver as palavras redução, otimização, reestruturação, e ele assinava. Sem perguntar. Sem olhar nome. Sem saber o rosto por trás. E agora, ele nem lembrava quantas pessoas tinha matado com aquela frieza. Calado, abriu a pasta de arquivos internos. Aquelas que só o presidente e o diretor de RH tinham acesso. Classificadas como arquivo confidencial não compartilhar com terceiros. O que havia ali? Relatórios de custo com app e equipamentos de proteção individual, de 2018 a 2024. O de 2022 congelou o sangue dele.
Redução de custo com app, 68%. Meta, de manter produtividade, reduzir perdas desnecessárias. Máscaras eletrônicas substituídas por tecido triplo reutilizável. Intervalo entre exames médicos reduzido de 6 meses para 24 meses. Ele olhou para o campo de aprovação. Miguel havia escrito: sem impacto relevante na segurança. Em conformidade com norma regulamentadora NR 15. E Ernesto assinou. Bem abaixo daquilo. Foi até o arquivo físico. Tirou os dossiês grossos, amarelados, cobertos de poeira com o nome de cada funcionário transferido nos últimos 5 anos. Havia uma marca vermelha no canto de cada um. Sem prontuário médico vinculado não rastreável. Parte dele quis jogar tudo fora. Mas as mãos tremiam, como se cada página fosse uma certidão de óbito ainda sem moldura. Sob o 8º dossiê, encontrou um envelope velho, sem selo. Escrito à mão. Correspondência interna urgente não divulgar. Dentro do envelope havia uma impressão de e-mail de um funcionário anônimo. Ernesto leu. Cada linha soava como um grito. Meu nome é José Antônio, trabalhei na equipe de inspeção de embalagens. Vi meu colega Ricardo Vieira tossir sangue, exausto, desmaiar durante o expediente. Informei ao supervisor do turno. Disseram que não se meta. Enviei um relatório interno, mas ninguém respondeu. Se alguém morrer por causa da sálvia, é porque a empresa escolheu ignorar. Abaixo, uma anotação em tinta vermelha. Nível baixo, ignorar. Removido da lista de investigação. Ernesto ficou paralisado. Aquela caligrafia era de Patrícia, sua antiga secretária, conhecida como a Muralha Suave ou da Sálvia. Ele ligou para ela. Um número antigo, agora marcado como o privado. Inesperadamente, uma voz feminina atendeu. Alô? Patrícia. Sou eu, Ernesto. Silêncio. Depois, um suspiro pesado. Ainda lembra meu nome? Estava revisando alguns arquivos antigos. Vi sua letra em um relatório de denúncia interna. Patrícia riu com amargura. Quer que eu diga que estava errada? Eu sei que estava. Mas você acha que você é limpo? Não penso isso. Que bom. Porque no dia em que risquei aquele relatório, eu chorei. Mas ainda assim, risquei. Porque o Miguel estava atrás de mim. Ele disse: joga fora isso. É perda de tempo. E eu obedeci. Porque fui fraca. Você não foi fraca. Não. Eu só estava com medo de perder o emprego. Como todo mundo. Todos nós temos um preço. E quem pagou foi o Ricardo. Patrícia engasgou. O Ricardo me convidou para tomar café quando minha mãe morreu. Foi o único da fábrica que foi ao velório. Eu matei um homem bom. Ernesto murmurou. Eu também. Um oping soou no laptop. Nova mensagem. Remetente, Velena Fernandes, ex-assistente de RH no Cubatão, também citada nos registros de Ricardo. Conteúdo direto. Prezado Sr. Leal. Fui eu quem entregou o termo para a Sra. Maria, esposa de Ricardo, no dia 3 de maio do ano passado. Não esqueci o olhar dela ao assinar. Não esqueci o dia em que ela voltou para casa e raspou o cabelo. Transfiro agora todos os documentos originais de fiscalização interna para o pendrive anexado. Se o senhor ainda sente alguma dor, por favor, leia. Se não, apague esta mensagem e continue vivendo tranquilo como sempre viveu. Ernesto não abriu o pendrive imediatamente. Levantou-se e olhou pela janela do 25º andar. Brasília ainda brilhava. Os postes continuavam iluminados. Os ricos ainda faziam reservas no restaurante Figueira Rubaiar. E Lucas, o menino encolhido no avião, agora talvez estivesse respirando por aparelhos numa UTI. Ele se perguntou: alguma vez eu fui humano? Ou só fui uma máquina de assinar e lucrar? Ele abriu o pendrive.
Dentro, um arquivo Excel com mais de 400 linhas. Cada uma documentava uma realocação de funcionário, acompanhada de anotações sobre o estado de saúde. As células vermelhas indicavam sintomas como fadiga, tosse persistente, perda de peso anormal. Ao lado de cada célula vermelha, uma célula verde exibia o nome do responsável pela transferência. Miguel Tavares apareceu 326 vezes. Ernesto Leal apareceu 247 vezes. Uma linha fez Ernesto querer vomitar sangue. Ricardo Vieira tosse prolongada, transferido para setor de manipulação química. Sem compatibilidade com o ambiente. Nota adicional de Miguel. Gente assim fala pouco. Não incomoda. Ernesto gritou. Derrubou os arquivos no chão. Olhou para suas mãos. Essas mãos, quantas mortes já assinaram? Naquela sala de reuniões, Miguel entrou sem saber de nada. Com a mesma expressão de sempre, o mesmo andar confiante. Disse ao assistente. A reunião com os acionistas da semana que vem, adia pro dia 18. Tem o jogo de golfe com o patrocinador. Ernesto estava sentado à cabeceira, os olhos vermelhos de raiva. Ele falou devagar, palavra por palavra. Miguel. Oi. Você já olhou nos olhos de uma criança empurrada até a beira da morte por você? Miguel deu um leve sorriso. Eu não fiz nada de errado, Ernesto. Cumpri meu papel, cortei custos, aumentei resultados. Somos empresários, não psicólogos. E se eu te disser que você acabou de matar um garoto de 12 anos? Miguel franziu o senho. Lá vem drama de novo? Eu estive ao lado dele. No avião. Ele estava encolhido como um pano velho. Olhos saltados, lábios roxos. A irmã o abraçava e dizia, se você morrer, eles vencem. E sabe quem são o eles? Somos nós. Miguel apertou a alça da pasta, o rosto inexpressivo. Pare com isso. Quer salvar o mundo agora? Ernesto o encarou. Pela primeira vez com verdadeiro ódio. Não. Quero começar destruindo a parte do mundo que você construiu. 8 horas da manhã. Sala de reuniões no 27º andar da sede da Sálvia. Não havia perfume caro. Nem sorrisos forçados. Nem brindes silenciosos. Apenas Ernesto Leal sentado à mesa, sem gravata, sem sorrisos. E um gravador de voz bem na frente. Ele chegou atrasado. Miguel Tavares, vestindo camisa branca, terno cinza, com o sorriso arrogante de sempre. Nem cumprimentou ninguém. Apenas sentou, cruzou as pernas. Me chamaram tão cedo assim para me dar um bônus? Ernesto não respondeu. Ligou o gravador. A voz de Mateus ecoou na sala. Temos um caso crítico, um menino de 12 anos morrendo por insuficiência hepática causada por exposição química sem proteção desde pequeno. Depois veio a voz da garota, gritando em desespero. Se meu irmão morrer, é porque eles venceram. E então, a voz da doutora Clara, cortante como o bisturi. Se ele sobreviver, não será por causa do dinheiro de vocês. Será porque ele quis viver. E porque ela teve coragem de não se calar. E vocês só sabem sobreviver no silêncio. A sala inteira mergulhou no silêncio. Ernesto ergueu o olhar e encarou Miguel. Você sabe quem é esse menino? Miguel deu de ombros. Mais um caso clínico. Ernesto, você tá mudando. Ficou sentimental. O nome dele é Lucas Vieira. Filho de Ricardo Vieira. O rosto de Miguel se contraiu por um instante. Depois, voltou ao tom de desprezo. Ah! Aquele moleque. Ainda tá vivo? Um tapa invisível atravessou a sala. Ernesto respondeu, com voz firme. Você disse uma vez, gente pobre é mais barata que máscara. Quebrada, a gente troca. Eu não esqueci. E agora, vou trocar você. Miguel se levantou. Tá me ameaçando? Não.
Estou te demitindo. Eficaz imediatamente. Sem indenização. Sem carta de recomendação. Sem aplausos. Você não pode fazer isso sozinho. Ernesto puxou um dossiê. Aqui está a prova de que você cortou 68% dos gastos com proteção sem aprovação do Conselho de Saúde. Aqui estão 14 transferências ilegais. Aqui estão 4 denúncias que você arquivou com notas escritas à mão pela antiga secretária. E aqui. Ele colocou um pendrive sobre a mesa. É a gravação de todas as reuniões internas em que você desprezou vidas humanas. Miguel olhou ao redor. Ninguém disse nada. Ninguém se levantou. Ernesto se aproximou, a voz firme. Saia daqui, Miguel. Saia do cadáver corporativo que você asfixiou durante 10 anos. Miguel semicerrou os olhos. Tudo bem. Eu vou. Mas quando a Sálvia perder crescimento no próximo trimestre, não me chamem para salvar. A gente não precisa de assassino voltando para ser médico. Ele saiu. A porta se fechou. Suavemente. Mas o som ecoou na mente de todos como o estalo de corrente se partindo. 2 horas depois, Ernesto entrou na sala de comunicação interna. Ficou diante das câmeras sem maquiador, sem roteirista. Disse, numa transmissão ao vivo para todos os funcionários da Salve em todo o Brasil. Eu sou Ernesto Leal. E hoje, não sou mais o presidente de uma empresa que só enxergava crescimento. Sou alguém que viu morrer um homem que um dia eu nem sabia o nome. Sou alguém que assinou documentos que mataram os pobres sem sangue. E agora, estou aqui para pedir meu primeiro perdão, com meu nome verdadeiro, meu rosto exposto, sem esconderijo. Fez uma pausa. Olhou direto para a lente da câmera. A partir de hoje, crio a Comissão Humanitária de Revisão Sálvia, com médicos, assistentes sociais e representantes dos trabalhadores. Ordeno a reabertura de todos os arquivos internos classificados como reservados. Determino a revisão de 200 casos suspeitos de intoxicação nos últimos 10 anos e a reavaliação completa das condições de trabalho. Começava um terremoto na comunicação corporativa. Naquela noite, a garota recebeu um pacote de Ernesto. Dentro da caixa, havia uma carta manuscrita, a primeira escrita à mão por ele em mais de 20 anos. A jovem a quem devo uma vida inteira de redenção. Não peço perdão. Não sou digno. Peço apenas que você guarde uma coisa. Você disse uma vez que a dor é o fogo. Então, por favor, aceite minha lenha. Se Lucas viver, quero que você trabalhe na Sálvia. Não para agradecer, mas para juntos cortarmos a raiz podre que me sustentou por tanto tempo. Ernesto. A garota terminou de ler. As mãos tremiam levemente. Eu não preciso que ele conserte nada para mim. Só preciso que meu irmão viva. Mateus, sentado ao lado, sorriu. Então vamos fazer o menino viver primeiro. Depois, você ajuda a consertar, para que outros não morram como seu pai. Ela assentiu. Pela primeira vez em muitos anos, disse em voz baixa. Meu nome é Lúcia. Lúcia Vieira. Na semana seguinte, foi anunciado o Fundo Ricardo Vieira. Em todo o país, trabalhadores que haviam manipulado produtos químicos foram convidados a fazer exames médicos gratuitos para o resto da vida. Uma unidade móvel de saúde, batizada de Maria, passou a visitar comunidades periféricas antes ignoradas pela Sálvia. No Cubatão, Juliano, antigo amigo de Ricardo, recebeu um pacote, um kit de exames gratuitos e um cartão que dizia para quem já foi silêncio. Ele chorou. Pela primeira vez na vida, sentiu que a morte de Ricardo não havia sido esquecida. Na segunda-feira, Lúcia foi até a sede da Sálvia. Não usava terno. Apenas uma camisa branca, calça social preta e o cabelo preso num coque alto. Seu olhar já não era de ódio. Mas também não carregava indulgência. Ernesto a recebeu pessoalmente. Não espero que me chame de chefe. Companheiro na correção do erro ou já é mais do que suficiente. Lúcia assentiu.
Vim aqui para garantir que nenhuma criança precise aprender a odiar o mundo aos 16 anos. Ernesto a conduziu até sua nova sala no Departamento de Políticas para Trabalhadores e Condições Especiais. Não havia flores. Nem fita para cortar. Apenas uma placa simples na parede. Este lugar foi criado a partir da dor para que nenhuma criança precise herdá-la. Na primeira reunião liderada por Lúcia, estavam presentes Mateus, a doutora Clara, Rafael, o assistente social que a ajudou, e 4 antigos operários da Sálvia convidados como conselheiros. Lúcia iniciou com voz calma. Não vim aqui para repetir quem errou. Vim para reescrever as regras de vida a partir da vivência de quem nunca teve direito a ela. Um operário idoso, sentado no fim da mesa, chorou. Eu achava que ninguém precisava da minha voz. Agora, vou falar o resto da vida, se você quiser. Numa entrevista transmitida pela TV, Ernesto declarou: Eu achava que era competente por ter feito a Sálvia crescer 3 trimestres seguidos. E agora? Agora eu sei, grandeza é não permitir que uma criança precise morrer para salvar uma empresa. O apresentador não fez mais perguntas. A plateia ficou em silêncio. E então, uma salva de palmas começou a se espalhar. Não por ele. Mas porque, enfim, a verdade foi dita. Numa manhã clara no fim de abril, a luz dourada atravessava a janela da UTI do Hospital das Clínicas. Lucas abriu os olhos. De leve. Bem de leve. Como uma porta emperrada que finalmente cedeu ao óleo. Lúcia dormia encolhida ao lado. Quando ele se mexeu, o movimento balançou o soro e fez o monitor apitar baixinho. Ela acordou sobressaltada. Lucas? Lucas, você acordou? O menino moveu os lábios, a voz rouca. Eu ainda tô vivo, né, mana? Lúcia chorou. Mas não eram lágrimas de desespero, nem de raiva. Apenas lágrimas calmas, que deslizavam como um riacho depois da tempestade. Sim. Você tá vivo. Você venceu. Você foi incrível. Lucas sorriu fraco. Eu sonhei com o papai. Ele disse que eu precisava ficar porque você ainda não sabe fazer miojo gostoso. Lúcia riu entre lágrimas. Moleque atrevido. Tá me criticando é? O menino fechou os olhos novamente, murmurando. Te amo, mana. A primeira pessoa que Lúcia avisou foi Mateus. O médico veterano fungou pelo telefone. Ótimo. Esse garoto é teimoso. Nunca vi um fígado quase destruído com um coração tão forte. Acho que ele puxou o pai. Não. Ele puxou você. 3 semanas depois, Lucas teve alta numa cerimônia como nunca se viu para um paciente comum. Os funcionários formaram um corredor e aplaudiram. Mateus empurrava a cadeira de rodas com as próprias mãos. Ernesto esperava na porta, sem terno, apenas camisa branca e um lírio branco nas mãos. Lúcia empurrou levemente o irmão até ele. Lucas olhou Ernesto, inclinou a cabeça. O senhor é o chefão rico que a minha irmã sempre xinga, né? Ernesto se agachou, com o olhar repleto de arrependimento. Sou eu. E me desculpe. Não precisa pedir desculpa. Só prometa que ninguém mais morra como meu pai. Ernesto se emocionou. Colocou a flor nas mãos de Lucas. Este é um lírio branco. Representa coragem silenciosa. Como a sua. Lúcia perguntou baixinho. O senhor ainda lembra o nome das flores? Depois de tudo, estou reaprendendo tudo do começo. 2 meses depois, no Cubatão onde funcionou a primeira fábrica da Sálvia, realizou-se uma cerimônia especial. No antigo pátio da unidade, ergueram um palco a céu aberto. O público, sob uma grande cobertura, aplaudia em ondas suaves. No grande banner atrás do palco, lia-se: O primeiro dia do trabalhador silencioso. Lúcia, agora atuando como conselheira de políticas trabalhistas da Sálvia, foi quem abriu o evento. Ela vestia um simples vestido preto, sem maquiagem, com os cabelos cacheados soltos. Sua voz ecoou ao vento.
Hoje não é um dia para chorar o passado. É para começar o futuro. Muitos que estão sentados aqui já ficaram em silêncio ao sofrerem. Mas hoje, são eles que falam. E nós estamos aqui para escutar e agir. Todo o palco ficou em absoluto silêncio. Ninguém ousou bater palmas. Mas após uma longa pausa, um senhor se levantou. Era Juliano, o velho amigo de Ricardo. Ele começou a aplaudir. Em seguida, toda a plateia se levantou. O som dos aplausos subiu como uma onda. Lúcia baixou a cabeça. Pela primeira vez na vida, sentiu que o reconhecimento já não era um luxo inalcançável. Ernesto subiu ao palco. Ele havia preparado esse discurso não no papel, mas no coração. Eu achava que era competente. Porque a Sálvia cresceu por 3 trimestres consecutivos. Porque os acionistas sorriam. Porque a imprensa citava minhas palavras. Mas hoje, eu entendo. Grandeza é não deixar uma criança morrer para salvar uma empresa. Ele se virou para olhar Lúcia. E eu devo àquela menina ali algo que nenhum dinheiro pode pagar, a chance de continuar vivendo como um ser humano. Lúcia não sorriu. Apenas assentiu com a cabeça, levemente. Ernesto continuou. A partir de hoje, todo trabalhador da Sálvia terá o direito de apresentar queixas diretamente, sem passar pelo setor de recursos humanos. A cada trimestre, tornaremos públicos todos os gastos com equipamentos de proteção. E todos os casos suspeitos de intoxicação terão prioridade em exames e transplantes de fígado, sob um sistema transparente. Ele fez uma pausa, e então levantou a mão. Isso não é o fim. É o começo. Após a cerimônia de reconhecimento, Lucas foi convidado a subir ao palco. O menino já não parecia pálido como antes. A cicatriz do transplante de fígado ainda era recente, mas seus olhos brilhavam com força. Ele disse, brevemente: Eu não sei bem o que dizer. Mas eu sei uma coisa, e meu pai nunca se foi. Meu pai está aqui, vendo todo mundo viver do jeito certo. Ernesto e Lúcia choraram ao mesmo tempo. Uma semana depois, o Tribunal da Cidade de Brasília abriu oficialmente investigação contra Miguel Tavares, após o envio de provas pela comissão interna. Os jornais estamparam manchetes. Ex-vice-presidente da Sálvia enfrenta prisão por manipular transferências e ocultar laudos médicos. Miguel foi preso enquanto jogava golfe em Juiz de Fora. Ao ser algemado, só conseguiu murmurar: traidores. Mas dessa vez, ninguém ficou em silêncio. Um operário idoso que assistia à cena em campo disse alto: Não, Miguel. A gente só começou a falar. 3 meses depois, a Sálvia passou por uma reestruturação completa. Não havia mais diretoria fechada. Cada reunião interna contava com a presença de um operário e de um cidadão independente. Acabaram-se as salas VIP nas fábricas. Acabaram-se os grupos de corte de custos. E não existiam mais os contratos com cláusula de eu não processar. Tudo foi substituído por uma placa pendurada no portão principal da fábrica. Ninguém pode ser chamado de o mais barato que uma máscara. Fundo Ricardo Vieira. Lúcia inaugurou um novo setor, o gabinete de escuta. A cada semana, ela recebia cartas de trabalhadores de todo o Brasil, chegavam de Minas Gerais, de Campinas, e até mesmo de Paraná. Um jovem operário chamado Jaime escreveu: Eu achava que ninguém me escutava. Mas agora sei, e na Sálvia, tem alguém ouvindo. Lúcia pendurou a carta na parede. Não era para exibir. Era para lembrar a si mesma. Ouvir não salva os mortos. Mas pode salvar quem ainda está vivo. Numa tarde tardia, Ernesto e Lúcia caminharam juntos pelos antigos galpões no Cubatão, onde Ricardo havia trabalhado. Lúcia perguntou: Se o senhor pudesse voltar no tempo, ao dia em que assinou o documento sobre Ricardo, o que faria? Ernesto olhou para o portão enferrujado, pensativo. Eu não assinaria. Eu procuraria por ele. Eu perguntaria: Você está bem? Lúcia assentiu. O vento soprava seus cabelos, o pôr do sol tingia tudo de laranja intenso.
Agora o senhor ainda tem tempo para fazer essa pergunta a outras pessoas. Ernesto olhou para ela, os olhos suavizados. E vou começar por você. Na sala de Lúcia, havia um quadro pendurado na parede. Era uma foto de Ricardo, Maria e os 3 filhos, tirada quando Lucas tinha apenas 4 anos. Abaixo, uma frase escrita à mão por Ernesto. Ninguém nessa foto é invisível. Ninguém nessa foto deveria morrer em silêncio. E a partir de hoje, ninguém depois deles deve passar pelo mesmo. Ernesto Leal. O fim não chega quando o mal é punido. Mas sim, quando aqueles que antes se calaram começam a falar. E os que falavam para se justificar, aprendem a calar para escutar. Essa história é um lembrete profundo de que o silêncio diante da injustiça também é um crime. Uma assinatura impessoal pode matar centenas de vidas silenciosamente. Mas um ato de coragem mesmo tardio ainda pode salvar, reparar e recomeçar. A maior lição é: nunca subestime a voz de quem é invisibilizado. E se você ocupa um lugar de poder, use-o para proteger, não para sufocar. Porque a justiça não nasce do sistema. Ela nasce de um coração que ainda sabe sentir dor. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.